Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma satisfação muito grande podermos estarmos aqui para a nossa aula de número 240, para a glória de Deus, hoje dia 20 de agosto de 2025, para a glória de Deus. Que bênção nós podermos estar aqui e realizarmos esse maravilhoso trabalho, sempre em excelente companhia, estando com os irmãos, irmãos que estão sempre desejosos de aprender mais a respeito da palavra de Deus, e por isso nos acompanham no nosso perfil CETADB. Olha só, deixa eu ajeitar aqui, porque eu acabei enfiando o pé. Oh, glória! De novo, vamos lá, vamos ajustar. Agora deu, pronto, agora ajustou. Muito bem, então, como eu estava dizendo, para nós uma satisfação estarmos aqui nesse tempo de aprendizado da palavra de Deus, já desde março, de 2020, quando iniciou a pandemia, nós sempre estamos nas quartas-feiras com os irmãos realizando essa live mais que especial, E o pastor Ciro Sanches e Borges sempre conosco para estar respondendo as perguntas, as dúvidas que os nossos irmãos nos enviam. Nós até recentemente estávamos trabalhando com a temática da escatologia, perguntas escatológicas, mas nós já em outro momento já tratamos a respeito do nosso curso para a formação de jovens pentecostais. Então a temática ficou a partir, ficou sendo a partir do conteúdo desenvolvido e voltado para a nossa juventude. Depois nós já trabalhamos esse tema que está atualmente, as perguntas bíblicas e também teológicas. Depois nós retomamos e retornamos para as perguntas escatológicas, e agora nós retornamos para esta temática, bíblicas e também teológicas. E reforçando aqui, para nós é de fato uma satisfação maravilhosa podermos estar com os irmãos. Deixa eu fazer mais um ajustezinho aqui agora, pastor Ciro, porque na posição que eu estou aqui, acabou que a câmera ficou baixo, Vamos ver se a gente consegue ajustar para ficar melhor. Quanto a bênção, pastor Ciro? Tudo em ordem? Só vitória? Sim, vamos triunfando, Em nome de Jesus. O inimigo está furioso, mas a vitória é certa. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Exatamente. Aleluia. Exatamente. Maior é aquele que está conosco, E Deus é aquele que pode... Deus está no controle de tudo, Tudo que tem acontecido é permissão de Deus, mas sabemos que quando Ele quiser, Ele vai dar uma resposta aí. Ele ajeita tudo no seu devido lugar. Com isso certeza. Aí. Mas no mais, vamos caminhando, Com a Tá graça. certo. Maravilha, maravilha. Pois bem, meu pastor, nós vamos... Animados aí para os desafios, Logo, logo vamos começar aquele curso de escatologia novo, lá o curso de escatologia na turma híbrida. Os irmãos vão estar estudando de forma presencial na Igreja Assembleia de Deus, lá em Silva Jardim, e outros já estão inscritos, Tem muitos irmãos já inscritos para estarem realizando o curso à distância. Mas nós vamos falar ainda a respeito disso no decorrer da nossa aula de hoje, nesta live. Com certeza nós vamos tocar nessa questão, até porque para deixar já um negocinho assim para os irmãos, olha só aqui, tá no jeito ali, Olha aí. Nós vamos falar a respeito disso. Com certeza hoje vai ser bênção. #CETADEB. Desse jeito. Agora na plataforma online, vai ser bênção. Pois bem, meu pastor. É isso aí. Eu estava dizendo aos irmãos que para nós é uma satisfação podermos sempre estar aqui nas quartas-feiras, realizando esse trabalho, passando esse tempo, essa hora juntos, E é um tempo de muito aprendizado, de renovação de conhecimento, de reciclagem de conhecimento,
porque muitos irmãos até têm conhecimento, mas em Sim. algum momento acaba acrescentando, né? A gente estuda, depois a gente volta a estudar e a gente percebe que a gente continua precisando estudar ainda mais para poder aprender, né? Tem muito para ser aprendido, assim como tem muita coisa também para ser ensinado, e nós vamos perseverando para a glória de Deus, para a glória de Deus. Olha aí. Pois é isso. Nós vamos começar então, meu pastor, a nossa pauta, porque aí no decorrer desta aula de hoje, nós vamos falar alguma coisa a respeito deste projeto que é o curso de capelania para a turma híbrida, não é? Alunos que vão estar estudando presencialmente lá na Assembleia de Deus em Silva Jardim, e também irmãos que estarão cursando, porque já até se inscreveram para estar fazendo o curso à distância. Então, será com certeza uma grande bênção para todos, né? Para todos. Maravilha. Bom, nós temos aqui, meu pastor, para começar a nossa pauta de hoje, uma pergunta de um moço que disse assim, ó: nós temos livre-arbítrio? Teve um pregador que disse que não. Esse pregador certamente não aprendeu teologia com o Cetadile, porque a nossa teologia é pentecostal, arminianista, não é? E aí não tem como não defender o livre-arbítrio na nossa teologia. Mas esse pregador certamente devia ser de outra confissão religiosa e o irmão deu ouvidos a ele. E aí ficou confuso. Tem livre-arbítrio ou não tem livre-arbítrio? Diga lá. Pois é, ótima pergunta, né? Eu quero aqui só mandar uma saudação aqui rapidamente, né, para os irmãos que entraram e continuaram aí, ó. A irmã Ivone sempre está presente, né? Sempre. A irmã Ivone, quando eu abri a live, ela já foi a primeira que entrou. Olha, Maravilha. a irmã Ivone, é verdade. O irmão Welber, a irmã Rissa, Clebinho, Davidson, né? E Gleison também. Davi Barbosa, Jaqueline Sena, Elon Rosa, Matheus Aciano, Vini Magalhães. Muita gente especial, né? Elton Rodrigues, Com certeza. Michel Carvalho, Ivone Lourenço. São aqueles que chegaram e ficaram, né? Irmã Miriam, irmã Cleidiana, Gustavo. Olha, Gustavo. Gustavo é do. Esse é famoso, hein? Esse é dos Gustavo nossos. Acioli Denobi. Esse é dos Rapaz, nossos. esse não é fraco, não, hein? Não, esse é dos nossos. Maravilha. Ah, Então. ele estava comigo até agora há pouco aqui. Hoje eu estou na escola, né? Que Hoje eu estou benção. na escola. Eu tive que fazer essa armação que você viu aqui para eu conseguir apresentar para os irmãos o projeto do curso de escatologia. Aí eu acabei vindo para a escola, porque você tem mais recursos estando aqui, né? Mas vamos lá. O cenário está bonito, hein? Com certeza. Então, esses irmãos que nós citamos aí, se puderem também, por gentileza, divulguem, né, para mais pessoas, para chegarem e acompanharem a nossa live, porque tem perguntas interessantes, né? Como esta, né? Que o nosso irmão, ele pergunta se nós temos livre-arbítrio, porque ele ouviu algum pregador dizendo que não. Na verdade, eu diria que, com respeito à doutrina do livre-arbítrio, que é uma doutrina bíblica, nós temos dois extremos. Dois extremos. Ou seja, dois desvios que eu considero do que a Bíblia nos ensina. O primeiro extremo é aquele de que não existe livre-arbítrio, né? Então, tem realmente um grupo de teólogos que admitem até que existe uma livre agência, né? Eles gostam desse termo, livre agência. Mas o livre-arbítrio, segundo eles, só Adão tinha o livre-arbítrio, e aí Adão usou o livre-arbítrio de maneira a escolher o mal e tal, e a partir daí a humanidade, por causa dos efeitos deletérios do pecado, perdeu o livre-arbítrio. Então, hoje, nós teríamos apenas uma livre agência, nós podemos escolher, ou talvez pensemos que estamos escolhendo, mas na verdade é como se nós fôssemos, de fato, autômatos, né? Fôssemos, assim, como se já estivesse, todas as nossas ações já estivessem determinadas, programadas previamente. Então, esta é uma visão que eu considero extremada. E a outra também
que eu também considero um extremo, é aquela que diz que existe o livre-arbítrio e o ser humano pode, por si mesmo, veja, fazer uma boa escolha quanto à salvação. Esse também é um desvio, Entendo. porque, na verdade, o ser humano, na condição que ele está, dominado pelo pecado, diz lá Efésios capítulo 2, né, 1 a 10, ele não tem condição, porque nós somos, a Bíblia diz, Paulo falou, né, que falando da nossa condição passada, antes de entregar a nossa vida a Cristo, ele diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo, né? Segundo o príncipe das potestades do ar, ou seja, então nós estávamos debaixo desse domínio. Então nós não tínhamos como, por nós mesmos, então, irmão, já que você está falando isso, então não admite que nós não temos livre-arbítrio. Não, não é isso que eu estou dizendo. O livre-arbítrio existe. Deus dotou o ser humano de livre-arbítrio. Entretanto, por causa do pecado, por causa da queda, o nosso livre-arbítrio, ele foi afetado por causa do pecado. Mas não quer dizer que nós perdemos o livre-arbítrio. Quer dizer que nós precisamos da chamada libertação do arbítrio, não é? Porque um dos pontos, o irmão citou aí que nós somos arminianos, né? E um dos pontos da nossa teologia assembleiana, que é também, no que tange a soteriologia, uma doutrina armínio-wesleyana, não é? É bom que se diga isso, nós sofremos essa influência. Claro que nós derivamos a nossa doutrina da Bíblia, mas claro que a doutrina ela é sistematizada a partir da Bíblia. Então é claro que nós não fomos os primeiros. A Assembleia de Deus tem pouco mais de 100 anos. Antes da Assembleia de Deus, já havia outros teólogos se debruçando sobre essas questões soteriológicas, e os mais famosos que nós sempre citamos são Jacobus Arminius e John Wesley, entre tantos outros, né? Os remonstrantes, por assim dizer, os arminianos, eles abordaram essas questões. O livre-arbítrio... Desenvolveram um papel importante no o desenvolvimento livre-arbítrio da foi mais teologia. abordado, talvez, em Wesley mesmo, né? O livre-arbítrio não há uma posição assim eminentemente arminiana, mas a questão toda é que dos 5 pontos do arminianismo que nós defendemos, um deles é daquela sigla que nós já mencionamos aqui, daquele acrônimo, né, em inglês, que é FACTS, né? FACTS, 5 letras, assim como também o calvinismo tem a TULIP, com 5 letras, o arminianismo tem a FACTS. E a primeira letra do FACTS arminiano é F, que é justamente, corresponde a Freed by Grace to Believe, né? Freed by Grace to Believe. O que é Freed by Grace to Believe, em português? Liberto pela graça para crer. Liberto. Porque nós cremos na libertação do arbítrio. Por quê? Por causa do pecado, o ser humano ele está debaixo do domínio do pecado. Então, mediante a graça, que é uma graça que se mostra preveniente, uma graça capacitadora, a graça de Deus, mediante o convencimento do Espírito, porque o próprio Senhor Jesus ensinou que o Paráclito, né? Jesus falou, quando ele vier, o outro Consolador, o Paráclito, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então veja que o arbítrio, por assim dizer, ele é libertado. Mas, ao fim e ao cabo, o livre-arbítrio existe, ele não deixou de existir. Porque Deus dotou o ser humano de liberdade. Livre-arbítrio nada mais é do que isso, a liberdade de escolha. Aí alguém dirá, não, mas nós temos liberdade total para escolher? Sim, a partir do momento em que
nós somos... Veja, nós escolhemos um ser humano em sã consciência, se ele não tiver nenhum problema de ordem mental, nada nesse sentido, ele tem escolha. Ele escolhe a roupa que ele vai vestir, ele escolhe o que ele vai comprar, ele escolhe a pessoa com quem vai casar, etc. Agora, com respeito à salvação, claro, aí é uma escolha muito mais importante, e para esse tipo de escolha, não é uma decisão qualquer, porque ninguém debaixo do domínio do pecado pode fazer uma escolha tão importante por si mesmo, porque a pessoa está sob o domínio do pecado. Ou seja, se nós defendêssemos a ideia, uma ideia que é chamada de pelagiana, né? de Pelágio, de que o ser humano, por conta própria, poderia fazer uma boa escolha, aí seria uma heresia. Porque é como se uma pessoa estivesse dentro da areia movediça afundando, e a pessoa pega a própria mão, puxa pelo cabelo para tentar tirar a si própria de dentro da areia movediça. Ela não vai conseguir. Ela não tem esse poder. Então, no que tange a salvação, é claro que nós não determinamos a nossa salvação mediante a nossa própria escolha. Mas é preciso haver escolha, porque Deus não fez autômatos. Por isso que a Bíblia é clara: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê... Olha, aí está a escolha. Todo aquele que nele crê. Para a pessoa ser salva, ela tem que crer. Só que a questão é a seguinte: para você crer, para você fazer essa boa escolha, você precisa desse auxílio da graça de Deus. Por isso que a Bíblia diz: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça se há manifestado. Então a graça vem sobre o pecador. A fé para a salvação é gerada quando a palavra é pregada, não é? A Bíblia diz que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, tudo isso nós temos na Bíblia, a segurança, porque se nós defendermos que não existe livre-arbítrio, não existe livre escolha, nós temos que tirar vários versículos da Bíblia. Porque desde o Antigo Testamento, lá no Pentateuco, você já encontra Moisés pregando e dizendo: o céu e a terra tomo hoje como testemunha contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Tenho proposto. Veja, Deus falando por meio de Moisés: eu tenho proposto. Não foi nada de maneira assim invasiva, compulsória. Não. Deus, ele dotou o ser humano de livre vontade. Então, está tendo uma gritaria. Acho que tem alguém jogando, pelo grito, deve ser o Flamengo. É uma tribulação, né? Porque é sempre na quarta-feira e na hora da nossa live. Mas acho que não está vazando o barulho aqui não, né? Que eu estou usando... Tá tranquilo. Pode ficar em paz. Já estão gritando Mengo aí que eu estou ouvindo. É complicado, viu? Não faço ideia. Esses tribulosos. Mas então, pastor Ecos, aí, em resumo, é isso. A Bíblia ensina, sim, que existe o livre-arbítrio. Agora, para a salvação, a pessoa precisa ser liberta, né? Ter o seu arbítrio liberto, freed by grace to believe, como diz o primeiro ponto do acrônimo arminiano, né? Freed by grace to believe, atonement for all, conditional election, total depravity e security in Christ, né? São 5 pontos do arminianismo que nós já explicamos em outra ocasião. O primeiro é justamente que diz respeito à libertação do arbítrio, né? Libertação do arbítrio, porque nós, por nós mesmos, claro, não teríamos como fazer uma escolha quanto à salvação. Alguém dirá: não, mas então não é livre-arbítrio. Pois é, a gente tem o livre-arbítrio, porém, a gente poderia até ler aqui, ó, só rapidamente, porque às vezes a pessoa não lê com atenção. Efésios 2, deixa eu só localizar o versículo certo aqui, por isso que eu estou...
Efésios 2. E vos vivificou estando vós mortos em ofensa e pecado. Mortos. Então, quer dizer, o morto, claro que morto aqui no sentido espiritual. Mas observe, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Veja, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, observe, por natureza, filhos da ira. Ora, como que alguém que é filho da ira por natureza vai poder fazer uma escolha boa com respeito à salvação? Não tem como. Por isso que precisa haver a libertação do arbítrio. Agora, essa libertação do arbítrio, ela está à disposição de todos. No momento em que a palavra é pregada, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 16 que Paulo estava pregando em Filipos e Deus abriu o coração de Lídia. Agora, abrir o coração ali não quer dizer que ela já foi salva. Ali eu entendo como ação da graça preveniente, para ela poder receber a mensagem. Agora, há pessoas que mesmo depois dessa ação graciosa de Deus, a pessoa rejeita a salvação, porque Deus, é o que eu falei, Deus não vai obrigar ninguém a crer. O Senhor não vai obrigar, a salvação não é imposta, a salvação ela é proposta, porque nós não defendemos outro ponto que os irmãos calvinistas defendem, que é a graça irresistível, né? Então, nós não defendemos a graça irresistível. A graça ela é persuasiva, claro. O Espírito Santo ele persuade, ele insiste, mas, repito, ao fim e ao cabo, a decisão... então a salvação é o ser humano que determina a salvação. Não é o ser humano. Mas o ser humano tem que aceitar. Ele não gera a salvação, mas ele aceita a salvação. Isso é bíblico, não tem como negar João 3,16, Romanos 10, 9 e 10, né? Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres, veja que como efeito de crer, como efeito de confessar o nome do Senhor, então será salvo. Mas os irmãos calvinistas, eles defendem que o processo da regeneração, ele acontece, veja, é mudar a ordem da Bíblia. Eles dizem que a regeneração acontece antes de a pessoa crer e se arrepender. Então a pessoa primeiro é regenerada para depois crer e se arrepender. Mas não é isso que a Bíblia diz. Então, nós preferimos crer dessa maneira. O livre-arbítrio ele existe. Mas, claro, a pessoa, por estar dominada por Satanás, andando segundo o curso deste mundo, dominada pelo pecado, ela não consegue usar essa faculdade que Deus lhe deu. Mas a partir do momento em que ela é auxiliada pela graça de Deus, aí sim, ela faz a escolha. Mas, mesmo com esse auxílio do Espírito Santo, há muitos que recusam, que endurecem seu coração. É como a questão lá da parábola do semeador. A mesma semente foi semeada. A mesma semente foi semeada, porque a semente é a palavra de Deus, não pode ser um tipo de semente para cada tipo de terreno. É a mesma semente, porque a semente é a palavra de Deus. Só que a semente só prosperou onde? Onde havia boa terra. Ou seja, em outras palavras, onde houve a receptividade da palavra. Todos os tipos de terreno receberam a semente. Mas a semente só pôde prosperar onde havia boa terra. Onde havia espinhos, não foi possível, porque os espinhos cresceram e sufocaram a palavra. Onde havia pedras também não foi possível, porque não havia raiz. E à beira do caminho também não houve como a semente prosperar, porque vieram as aves dos céus, que representam a ação maligna aí, e tiraram a semente, arrebataram a semente. Então isso demonstra que há diferentes tipos de disposição do coração do ser humano. Mas a salvação é oferecida a todos. E, claro, só vai ser salvo aquele que aceitar. Todos têm a oportunidade de aceitar, mas Deus não obriga ninguém a crer. A salvação não é imposta. A salvação ela é
proposta. Maravilha, temos exemplos bíblicos, inclusive, para quem é assíduo à escola bíblica dominical, né, nós estudamos recente Atos capítulo 5, o episódio que envolveu Ananias e Safira, né, ambos tiveram oportunidade, especialmente Safira teve ainda uma oportunidade maior, porque depois do ocorrido ainda Pedro chegou para ela e falou, escuta minha filha, e aí? Ela falou, não, foi assim mesmo, ou seja, ela confessou a mentira, se é que pode ser assim, ela confirmou a mentira. E aí tem um exemplo para pro campo jurídico aí também, né? Houve a individualização, né? Com certeza. Da conduta, né? Porque infelizmente tem acontecido aí no Brasil das pessoas serem condenadas por atacado, né? Ah, estava lá no local, manda todo mundo pro. Vai também. Mas nesse caso aí, veja, era um casal, a despeito de ser um casal, foi tratado com Ananias e depois podia ter dito, os dois, mata os dois, que morram logo os dois. Mas não. Eles foram tratados de maneira individual, porque cada um tinha o seu papel ali naquele pecado, né? O livre-arbítrio, nesse caso, estava à disposição para ambos. Mas sim, Ananias podia ter se arrependido ali, Deus deu oportunidade para ele se arrepender. De fato. Está implícito ali que ele já tinha tido outras oportunidades, né, para se arrepender. Ali eu penso que foi uma situação culminante em que ele comparece diante do apóstolo Pedro e mente. E aí Pedro disse, olha, Ananias, porque eu penso que ele estava sendo influenciado por Satanás. Não tem dúvida. Mas naquele momento em que ele mente diante do apóstolo Pedro, aí o que Pedro diz? Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Porque o diabo, ele age por influência e ele age por possessão. Então ele vinha influenciando, vinha induzindo Ananias e Safira a erro, eles vinham cometendo o erro, mas no último momento, quando ele... É o mesmo caso de Judas também. Quando Judas toma o bocado molhado, né? Aí diz a Bíblia que Satanás entrou em Judas, possuiu Judas completamente. Então, quando os demônios possuem uma pessoa que até então era crente, né? Uma pessoa que estava errando, mas estava no meio do povo de Deus, é porque essa pessoa realmente, o Espírito Santo já se retirou dela. Ela deu lugar totalmente para o maligno, né? Então, Satanás encheu o coração de Judas e é o último relato da vida dele, né? Com certeza. Alguém tenta amenizar, dizer, não, você acha que Deus vai lançar Ananias no inferno? Que isso? Já foi, meu filho. Pois é, mas o último relato da vida dele é esse, que Satanás tinha enchido o seu coração. É triste. Mas vamos lá. Maravilha. Mas é sempre esclarecedor, né? Sempre esclarecedor. Eu quero aproveitar aqui para dizer para os irmãos que chegaram agora, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. E sempre às quartas-feiras, no horário de 22 horas, aqui no Instagram, nós estamos fazendo online. E esta aula, ela vai ficar disponível aqui no canal, no Instagram, né? E também será liberada no nosso canal no YouTube. Amanhã, essa live vai ser baixada e aí ela vai ser disponibilizada também no canal Cetadeb no YouTube. Então, você fique ligado. E a gente faz isso porque nós temos vários irmãos que não têm perfil do Instagram e eles ficam sempre na expectativa da publicação da aula para eles poderem assistir. Depois eles colocam os comentários lá no YouTube. Então, é uma benção. Os irmãos são convidados, não é? Aqueles que ainda não estão inscritos no nosso canal Cetadeb no YouTube, faça isso. Não esqueça de ativar as notificações. Você que também quer seguir o canal do pastor Ciro Zibordi, o canal dele ainda tem uma vantagem. Você pode se tornar membro e ter acesso ali a vários materiais e estudos que ele faz semanalmente. Então, com certeza, também será edificante para a sua vida se tornar membro do canal do pastor Ciro Zibordi lá no YouTube. Sejam bem-vindos também para fazerem isso, né? Fiquem à vontade. Vamos lá, meu pastor, a segunda pergunta é esta aqui. Há alguma passagem explícita que fale que os anjos foram testados para serem imunes ao pecado? Então,
Então, a gente vive num momento em que, talvez por conta dos debates que a gente assiste aí na internet, os podcasts, em que geralmente tem algum debatedor que fala assim, me mostra um único texto, eu quero um único texto que diga sobre isso. Então, algumas pessoas acabam sendo também influenciadas por esse tipo de argumentação, como se uma doutrina, para ser bíblica, tivesse que ter um texto explícito, não é? Sobre determinado assunto. Sendo que a Bíblia não é apenas um livro de mandamentos, a Bíblia também é um livro de princípios, a Bíblia tem exemplos, a Bíblia tem prescrições que não são, muitas vezes, tratadas assim como se fosse um mandamento. O que a gente precisa ter em mente quando nós pensamos numa doutrina é que ela precisa estar baseada num corpus, num conjunto de textos, amparados também pela analogia geral, porque a Bíblia é análoga. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, quando nós afirmamos, algumas vezes aqui, né, porque essa pergunta do nosso irmão, com certeza, é por causa de alguma afirmação que ele deve ter ouvido, nossa, Com certeza. falando dessa questão dos anjos. De que os anjos foram testados, foram provados, e aí nós, claro, poderia citar grandes teólogos que tratam dessa questão, teólogos até de peso aí que já abordaram essa questão angelológica, né? Porque tem a ver com angelologia, mas vamos aqui tentar de maneira simplificada, citando algumas passagens bíblicas, apresentar o porquê dessa nossa afirmação. Então, em primeiro lugar, o que eu disse é que as doutrinas bíblicas nem sempre apresentam textos explícitos, mas um corpus, né? E aí, por exemplo, falando dos anjos de Deus, os anjos de Deus, eles recebem adjetivos na Bíblia. Então, por exemplo, em 1 Timóteo 5 e 21, os anjos de Deus são chamados de anjos eleitos. Eleitos. Ora, se eles foram eleitos, é porque Deus os escolheu, houve uma escolha de Deus em função de algo que eles fizeram, né? Então, eles são chamados também de anjos santos. Mateus 25 e 31. Santos anjos. Então, eles são eleitos, eles são santos. Então, nós temos que entender que os anjos, assim como os homens, eles não foram criados para serem autômatos. Os anjos também foram dotados de livre vontade. Claro, né? Porque se os anjos adoram a Deus, olha como é um corpus, olha como a Bíblia explica a própria Bíblia. Os anjos adoram a Deus. Isaías não viu lá os serafins dizendo santo, santo, santo. Lá em Apocalipse também não tem aqueles 4 seres que representam, claro, categorias angelicais que adoram a Deus continuamente, também dizendo santo, santo, santo. Ezequiel não viu também os querubins. Então, se os anjos adoram a Deus, o que é adoração? Olha como é uma construção, mas uma construção amparada nas Escrituras. Existe adoração robótica, como se fosse o ato de um ser programado? Não, a adoração é um ato voluntário. Não existe adoração se ela não for voluntária. Porque se eu estou programado para adorar a Deus, isso não é adoração. O exemplo que eu sempre dou é o exemplo lá do computador, por exemplo. Vamos dizer que eu programo o meu computador para que todas as manhãs, quando eu ligar o computador, ele apresente uma frase, ou ele me elogie e tal. Veja, não é um ato voluntário, ele foi programado para isso. Então, da mesma forma, se o ser humano fosse programado para adorar a Deus, dizer palavras elogiosas a Deus, isso já não seria adoração.
Porque adoração é um ato voluntário. Voluntário, ou seja, sou eu que quero adorar realmente. Porque senão seria algo como produto de uma imposição. E Deus não é assim. Jesus mesmo disse. Jesus, lá em Lucas 9:23, ele disse que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Se alguém quer vir após mim, ele não obriga ninguém a segui-lo. Agora, quem quiser seguir ao Senhor, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Então veja, se os anjos adoram a Deus, eles evidentemente foram dotados de livre-arbítrio. Agora, podemos ler um texto, eu citei aí textos que mencionam que os anjos de Deus, não é qualquer anjo, os anjos de Deus, os anjos que de fato pertencem ao reino de Deus, eles são chamados de anjos eleitos, 1 Timóteo 5:21, são chamados também de anjos santos. Só para citar dois textos, Mateus 25:31. Agora, o que diz o texto de Judas, versículo 6? Se o senhor puder ler aí, por gentileza, Judas, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, aqueles que não guardaram o seu principado. O verbo aí, se você pesquisar no grego, você vai ver o tempo verbal. O tempo verbal aí, o tempo do verbo indica que é algo que já aconteceu. Não é algo que ainda acontecerá, que está acontecendo. Não, já aconteceu. O tempo aí indica, né, o tempo verbal indica que é algo que já aconteceu. Então, esse ato daqueles que se rebelaram contra Deus e não guardaram o seu principado, já aconteceu. E, ao acontecer, gerou consequência para esses anjos que não guardaram o seu principado. Se esses aí agiram dessa forma e não guardaram o seu principado, consequentemente, evidentemente, aqueles que guardaram o seu principado são esses anjos eleitos e santos, que eu acabei de mencionar. Então, fica claro que quando houve essa rebelião contra Deus, que é descrita lá em Apocalipse 12 também, Apocalipse 12 é um texto muito importante que precisa ser interpretado. Porque ali você tem duas menções à queda de Satanás. A queda, claro, escatológica no período tribulacional, quando ele é precipitado, quando existe a batalha com Miguel e seus anjos, e Satanás é lançado na terra e desce com grande fúria. Isso já é lá no futuro, porque aquela passagem é uma revelação parentética que apresenta passado e futuro. Passado de Israel, passado de Satanás e passado de Jesus. E futuro de Israel, futuro de Satanás e futuro de Jesus. É interessante isso. Porque passado de Israel, antes de Jesus nascer, antes de Jesus vir ao mundo, menciona-se ali, porque aquela mulher é uma descrição de Israel. Passado do diabo, lá quando ele se rebela contra Deus, porque ele diz que o dragão, que é Satanás, a antiga serpente, diz que ele fracassa e ele se rebela contra Deus quando ele, com a sua astúcia, que ali está representada na cauda do dragão, ele leva consigo 1/3 das estrelas, a terça parte das estrelas, que ali também representa os anjos caídos. Ele leva consigo, porque ali fala de Satanás e seus anjos. Veja que o próprio contexto explica, que depois vai mencionar que Miguel e seus anjos batalham contra Satanás e seus anjos. Esses anjos de Satanás é justamente esses que se rebelaram contra Deus e foram confirmados. Por eles não terem guardado seu principado, eles foram confirmados como anjos de Satanás, anjos caídos. Está implícito isso, porque eles não guardaram seu principado.
E os anjos de Deus, por sua vez, são chamados de santos e eleitos. A São santos e distinção é eleitos. bem clara, né? A distinção é clara aí. Então, a distinção é clara. Então, claro, o nosso irmão, ele quer que eu apresente um texto que diga assim: eis que os anjos que servem a Satanás foram confirmados como tais. Você não vai encontrar isso na Bíblia, porque não é assim que se faz doutrina. Claro que para algumas doutrinas você tem uma menção explícita dessa maneira. Em outras doutrinas você tem que estudar a Bíblia explica a própria Bíblia, aí você vai chegar a essa conclusão, que não tem como você não chegar a essa conclusão. Veja como nós estamos montando o quebra-cabeça, mas com as pedras certas, com as peças certas. Eu não estou trazendo peças de fora, de outros. Eu estou trazendo as peças que a própria Bíblia apresenta. Com as peças que estão na própria Bíblia, você entende perfeitamente, porque se houve uma rebelião contra Deus, e aqueles que se rebelaram são anjos de Satanás, e os anjos que estão com Deus são eleitos, se eles são santos e são eleitos, claro que esses anjos de Deus, hoje, eles não podem mais cair. Por quê? Porque o que tinha de acontecer já é apresentado como um fato consumado. O tempo verbal no grego não permite que você afirme, por exemplo, que a todo tempo os anjos estão sendo provados. Imagine a insegurança jurídica que haveria, né? A gente está vivendo um Como problema acontece no Brasil? Como da acontece no Brasil? insegurança jurídica. Mas agora imagine o tipo de insegurança que haveria, né? Entre aspas. Imagine o Miguel. Miguel é um anjo super importante. Aí o Miguel fala assim: não, estou cansado de servir a Deus, vou me rebelar. Veja, não tem sentido. O Gabriel, não, vou me rebelar. Ou qualquer anjo. Não, isso já foi. Deus já submeteu os anjos ao teste. Mas como assim? Por que Deus fez isso? Porque ele dotou os anjos de livre-arbítrio. Deus não criou autômatos. Então os anjos precisaram ser testados. Eles tinham que ser testados para serem confirmados. Nós também, a nossa aprovação é diferente, porque nós somos de natureza diferente. Nós não temos a mesma natureza dos anjos. Os anjos já foram criados, dotados de poderes e tudo, eles foram criados numa outra dimensão já. Nós não. Agora, nós, quando formos glorificados, aí nós também seremos confirmados. Porque a partir do momento em que nós formos confirmados, assim como os anjos de Deus também foram confirmados, Deus vai compartilhar o seu atributo da impecabilidade. Porque nós vamos ser diferentes de Adão, né? Alguém diz, não, quando nós somos glorificados, nós vamos voltar a ser como Adão. Não, Adão, claro, ele foi criado perfeito, mas ele tinha como deixar de ser perfeito escolhendo errado, o que de fato aconteceu. Ele foi dotado de livre-arbítrio. Quando nós formos glorificados, não é que nós vamos perder o livre-arbítrio, não vamos. Só que estaremos confirmados, já vamos estar em outra dimensão. Então, nessa dimensão, não existe mais a possibilidade de pecar quando nós formos glorificados, porque estaremos, claro, revestidos também, ou investidos desse atributo da impecabilidade. Os anjos de Deus, a mesma coisa. Não existe a possibilidade, por isso que a Bíblia até já menciona, olha outro dado, outra informação que passa despercebida. Por que a Bíblia dá o número certo? A terça parte dos anjos. Porque isso já está estabelecido. Não é que vai aumentar, olha, a terça parte hoje, mas pode aumentar, pode diminuir, porque alguns anjos que estão com o diabo podem se arrepender, podem querer voltar para Deus, outros anjos que estão com Deus podem também voltar. Não existe isso. Já houve, o fato já foi consumado. O teste já aconteceu. Se o teste... Não tem exatamente, reverendo Léo Santos. Eles têm o livre-arbítrio, não é que eles deixaram de ter, só que eles já estão confirmados.
Veja, na prática é como se eles não tivessem o livre-arbítrio, mas não é que Deus tirou deles o livre-arbítrio, mas eles, confirmados como santos, olha os adjetivos, santos e eleitos, só que num estado de glória já, num estado de glória. Quando nós somos glorificados, o que é a glorificação? É a ausência, o pecado estará ausente, porque hoje o pecado está presente. O pecado não tem domínio sobre nós, mas ele está presente. Quando nós somos glorificados no dia do arrebatamento, porque a Bíblia é clara ao dizer que nós vamos ser revestidos de imortalidade e de incorruptibilidade. Então, ao sermos revestidos da imortalidade, da incorruptibilidade, incorruptibilidade diz respeito à impecabilidade. Ou seja, nós não estaremos mais sujeitos aos efeitos deletérios do pecado. Os anjos de Deus, da mesma forma. Os anjos, tanto que a Bíblia é clara a dizer, os anjos de Deus, eles são espíritos ministradores enviados em favor daqueles que vão herdar a salvação. Não tem como Deus dar uma ordem para um anjo e ele dizer, não quero obedecer hoje. Não, eles já estão num estado de confirmação que não tem mais como eles se rebelarem contra Deus. Isso aí já é passado. Então, porque eles guardaram o seu principado. Deus deu a eles um principado. Deus já deu a eles Veja que no caso deles foi apenas guardar. No nosso caso, nós vamos receber algo a mais, é claro. Nós vamos ser glorificados. E ao sermos glorificados, seremos confirmados. Os anjos já foram. Veja como isso é profundo. Os anjos já foram criados num estado de glória. Então não é a glorificação que os confirmou. O que os confirmou foi manter-se no seu primeiro estado. Por isso que o texto aí diz claramente, Judas versículo 6. Aqueles que não guardaram o seu principado, ou não guardaram o seu primeiro estado. Eles foram, esse aí é um caso de anjos, inclusive, que estão guardados em prisões. Porque uma parte dos anjos também, a Bíblia mostra isso, que não estão soltos agindo, eles estão guardados em prisão. Mas aqueles que estão com Satanás também são aqueles que não guardaram o seu principado. E estão, evidentemente, confirmados como tais. O diabo não tem como se arrepender. Os universalistas, né, aqueles que levam o universalismo às últimas consequências, dizem, não, Deus é misericordioso, vai chegar uma hora que Deus vai oferecer ao diabo a oportunidade dele se arrepender. Não, o diabo já está confirmado. Tanto que a carreira dele está em descensão sempre. Pode ver, na Bíblia, sempre o diabo, a sua carreira está em descensão. Jesus falou, olha como veja como a Bíblia explica a própria Bíblia. Jesus confirma que o diabo já foi testado e ele já fez a sua escolha e foi confirmado como tal. Foi confirmado como Satanás. Porque Jesus, ao falar do diabo, o que ele disse? Ele disse que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele fala do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Já está julgado. Em outras palavras, não tem mais como voltar atrás. Não tem como. Não tem como o diabo se arrepender. Ele já está julgado. Ele não está cumprindo a pena ainda, né? A pessoa às vezes recebe uma sentença, mas ainda não começou a cumprir a pena. O diabo está tendo ainda oportunidade, né? Porque Deus ainda tem um propósito em tudo isso, mas a sentença de Satanás já foi dada. Ele já está condenado antecipadamente. Ele já está julgado. E em breve, como diz lá Romanos 16, Deus esmagará Satanás. Esmagar fala de derrota completa, né? É o momento em que Deus vai realmente julgar, por assim dizer, em instância final, né? Vamos dizer assim. Aí, em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Veja como nós vamos participar. O Senhor é o justo juiz, mas ele falou que aquele que vencer se assentará com ele no seu trono para julgar também.
Então, quando os anjos, nós vamos julgar os anjos. Olha como a Bíblia, olha como o corpus que eu falei, na medida que eu vou explicando, eu vou lembrando de mais textos. Então, o irmão pediu um texto, me mostre um texto explícito. Pois é, na medida que você vai. Aqui a gente não tem muito Discorrendo tempo, a respeito do assunto, vai mas fluindo você os vai textos. falando, você vai vendo como tem vários textos que vão explicando isso. Então não há dúvida para nós de que os anjos caídos foram confirmados como tais, assim como também os santos eleitos anjos de Deus foram também confirmados como tais, quando eles escolheram não abrir mão do seu principado. Maravilha, meu pastor. Vamos abrir um parênteses aqui para poder fazer uma explicação a respeito do curso de perguntas escatológicas que vai acontecer pela primeira vez na modalidade híbrida. Então, apenas para poder explicar aos irmãos, eu vou inverter a minha câmera aqui para ficar fácil para os irmãos poderem acompanhar, não é, a explicação que a gente vai dar aqui. Então, o acesso para aqueles que querem se inscrever para a realização do curso, e me refiro aqui ao curso de perguntas escatológicas na modalidade híbrida, é só acessar a plataforma do CETADB, que pode ser acessada através desse QR Code que está aí. Você pode até tirar um print agora para se garantir, ou acessar o link que está aí, online.cetadb.com.br. Quando você acessar este link, você terá acesso, na verdade, à informação já do curso. Deixa eu mostrar aqui para os irmãos que o curso de perguntas escatológicas é uma proposta de um curso onde o pastor Ciro Zibordi vai estar dando as aulas presencialmente. Deixa eu só reposicionar aqui, ó. Presencialmente na Igreja Assembleia de Deus em Silva Jardim, e nós faremos transmissão simultânea através da nossa plataforma aqui, para os irmãos poderem assistir às aulas, aqueles que vão estar fazendo o curso à distância. Nós abrimos as inscrições para esse curso na semana passada, já temos muitos inscritos, o pastor Moisés mesmo já está superando a marca que ele havia dito de irmãos lá da igreja que estarão se inscrevendo, não é? E com certeza nós teremos um grupo para mais de mil alunos assistindo essas aulas lá em Silva Jardim presencial, porque irmãos ali do Rio de Janeiro, da região dos lagos especialmente, que fica próximo ali à cidade de Silva Jardim, estarão indo em caravana para estar com o pastor Moisés e o pastor Ciro Zibordi nos dias que acontecerão as aulas. A aula de abertura inaugural será no dia 9, deixa eu só corrigir, no dia 8 de setembro. Né? 8 de setembro. 8 de setembro. Isso, eu falei 9 porque eu estou com setembro e mês 9 na cabeça, mas não é. Na verdade, é 8 de setembro. Então, eu vou deixar aqui para os irmãos verificarem. Quando você acessa a plataforma, essa é a tela principal da plataforma. Fazendo a rolagem aqui, ó, você já chega na parte do curso de perguntas escatológicas. Para reservar a sua vaga, não é, as inscrições estão abertas até o dia 27 de agosto. E para reservar a sua vaga, é só você clicar aqui, ó, reservar vaga. Quando você clicar em reservar vaga, você vai ser redirecionado exatamente para a página, né, onde você vai conseguir fazer, de fato, a sua reserva. E aí você tem aqui, ó, a opção. Essa parte ela é muito importante, até porque você não consegue fazer a aquisição sem escolher a opção. Quando você seleciona a opção, você tem exatamente as duas opções que estão aqui. Retirar em Silva Jardim é para aqueles irmãos que vão se inscrever para estar estudando o curso, participando das aulas, que serão durante 6 segundas-feiras, não é, lá na igreja em Silva Jardim. Então, quem vai estudar presencialmente vai retirar o livro lá em Silva Jardim e depois vai pegar o certificado também lá em Silva Jardim. Quem vai se inscrever para fazer à distância, escolhe a opção aqui, ó, enviar para o meu endereço. Aí nós vamos enviar tanto o livro, quanto depois, quando concluir o curso, o certificado também vai para o endereço do aluno. Então, na inscrição, você vai decidir se você vai fazer presencialmente em Silva Jardim ou à distância. Feita a opção, aí você consegue adicionar para o carrinho. A diferença de valor é justamente por essa situação. R$ 60 para aqueles que vão fazer presencialmente em Silva Jardim
e R$ 85 para aqueles que nós vamos ter que enviar tanto o livro quanto o certificado pelo correio. Tá joia? Então, se você escolher presencial, estudar lá em Silva Jardim, o valor é R$ 60. E se você escolher fazer à distância, o valor é R$ 85. E você pode pagar com Pix, cartão de crédito e também cartão de débito. Aqui, quando você faz a rolagem da publicação, tem um vídeo, eu não vou soltar o vídeo aqui, porque é um vídeo onde eu explico como funciona o curso, os detalhes a respeito do curso. Você pode assistir o vídeo, é gratuito para acessar ali. E aí tem as informações. Essas informações aqui são importantes porque elas dão conta exatamente do dia em que as aulas, deixa eu só virar um pouquinho mais aqui, não é? O dia em que as aulas acontecerão. No dia 8 de setembro, às 19 horas, a primeira aula vai ser a abertura, a introdução do curso. Depois, nas próximas 5 segundas-feiras, dia 15 de setembro, 22 de setembro, 29 de setembro, 6 de outubro e a última aula acontecendo no dia 13. Dia 13, a última aula, 13 de outubro, será a última aula, uma segunda-feira, tá joia? Aí o que nós temos aqui, meus amados irmãos, assim que concluir a aula da terça-feira, desta segunda-feira, no dia 13 de outubro, aí já vai ser feita a liberação para que os irmãos façam a prova. A prova será feita online, aqui mesmo dentro da plataforma, tá joia? E quem vai fazer a prova aqui vai ter do dia 13 até o dia 20 para estar realizando a prova. E aí no dia 9 de novembro nós estaremos em Silva Jardim realizando a formatura dos irmãos. Quem optar por fazer o curso presencialmente vai receber o certificado em mãos lá em Silva Jardim, no Rio de Janeiro, no dia 9 de novembro. E aqueles que receberem ou optarem, né, por fazer o curso à distância, nós estaremos enviando o certificado através do correio, como já é feito hoje para os irmãos que fazem o curso de forma individual. O Gustavo está dizendo ali que quem vai receber o livro em casa é importante adquirir, não é, o quanto antes. E de fato é importante isso porque nas mais distintas regiões do país, o correio entrega as encomendas com um prazo diferente. Então, especialmente no Norte e Nordeste, demora até 3 semanas para entregar o livro lá. E um detalhe importante, fazer compra logo. E outro detalhe importante, né, pastor Ecos, que a prova ela é feita com base no livro, né? Sim, com base no conteúdo do livro. Porque nessas 6 aulas, claro que a gente vai fazer o máximo esforço para cobrir todo o assunto do livro, mas são 101 perguntas, né? Com certeza. Claro. É bastante conteúdo. Umas nós vamos dedicar um tempo maior, outras vão passar por cima. Não vai ter como explicar detalhadamente. Então, a nossa aula é mais um reforço, mas você precisa estudar o livro. Então, é importante ter o livro, porque é com o livro que você vai fazer a prova também. Porque o livro, modéstia à parte, ele é auto... Né? É um livro para você... Autodidático, com certeza. Para você, de maneira indutiva, né? Indutiva, você vai aprender o assunto. Claro que com a ajuda da aula, né? A aula vai... O ideal é que você junte aquilo que nós vamos falar com aquilo que está escrito. Você vai ter um grande proveito, né, do assunto. Mas é importante ter o livro, porque o livro para responder as perguntas, você vai responder com base no livro. Muito bem. Para fazer, então, a aquisição, reservar, garantir a sua vaga, acesse o nosso site, não é, do curso online que está aí na tela, através do QR Code e também aqui através do link online.cetadb.com.br. Você acessa a nossa página, que é esta aqui. Aí é só fazer a rolagem, ó, e você chega na opção aqui para poder reservar a sua vaga. Clicou para reservar a vaga, é só fazer a opção. Você vai fazer presencialmente em Silva Jardim ou à distância. Para os que vão fazer à distância, reforçamos, adquira o quanto antes, para que já na primeira aula você tenha o livro em mãos para estar acompanhando, não é, o nosso trabalho. Então, está aí a proposta para o curso de escatologia nesta turma híbrida. Agora, deixa eu aproveitar aqui para dizer para os irmãos, nós lançamos uma proposta maravilhosa para o bacharel livre em teologia. O bacharel livre em teologia, quando você estiver na plataforma aqui, ó, você clica em cursos online,
que está aqui. Aí você vai fazer a rolagem e você vai encontrar ver cursos de teologia e tem também os cursos ministeriais. Optando pelo curso de teologia, aqui, então vocês terão, não é, a condição de adquirirem os módulos do nosso curso, tanto de forma individual, avulso, né, optando, fazendo a escolha por quais módulos vocês vão querer estar estudando, ou você pode adquirir já o curso completo. Então você vai ter essas opções aqui, ó, módulos avulsos, tá aqui, ou os níveis completos, para você comprar todos os 17 livros do curso básico, os 10 livros do curso médio, os 12 livros do curso avançado, é a opção que está aqui. E tem a opção para o bacharel livre, que está aqui. Então você clicou, quero ser bacharel, você vai chegar na proposta para o bacharel livre em teologia. E aqui, irmãos, você vai ter condições de adquirir todos os 39 livros de uma única vez. Ah, pastor, quer dizer que eu consigo acabar o curso em um dia? Não. Você vai adquirir os módulos de uma vez, mas o acesso para assistir às aulas e fazer as provas, este é liberado a cada 21 dias. Então você pode concluir o seu curso a partir de 13 meses até um período de 3 anos e meio. De 13 meses, porque você vai estudar 3 livros por mês, você consegue concluir em 13 meses, ou se não, em 3 anos e meio, se você optar por estudar um livro por mês. O fato é que você adquire tudo de uma vez, e aí tem grandes vantagens. Eu vou mostrar aqui para os irmãos essas vantagens. Está aí na tela para vocês. Esse QR Code que está aí é o que coloca os irmãos direto na página para você adquirir o bacharel livre em teologia, que pode ser feito a compra de todos os 39 módulos de uma única vez, com grandes descontos, ou você pode fazer o pagamento mensal de R$ 210 em 13 parcelas. Aí é mensal mesmo, não é? Não é cobrança recorrente. Você vai acessar, vai comprar 3 módulos, vai fazer o pagamento de R$ 210. O mês que vem você faz um novo acesso, paga os próximos R$ 210 para os próximos 3 livros e assim até que conclua as 13 remessas, os 39 livros. Mas você pode comprar todos os livros de uma única vez. Aí eu fiz aqui uma simulação para os irmãos terem uma ideia. O valor dos livros todos, né, os 39 livros, dá R$ 3.199. Está bem aqui. R$ 3.199. Se você optar por fazer a compra do curso completo, você já tem um desconto. Vem para R$ 2.499. Esse valor você pode pagar com Pix, cartão de crédito ou com cartão de débito. Agora, fique atento aí a essa questão que eu vou passar agora. Nós estamos liberando um cupom, esse aqui, ó, cupom PRIMEIRA, para os irmãos que vão fazer a compra do curso de bacharel em teologia, hoje, vai pagar R$ 2.124,15. Já tem o desconto de R$ 3.199 para R$ 2.499, e usando esse cupom, na hora de fazer o pagamento, você usa o cupom PRIMEIRA, e aí você vai ter ainda mais desconto e vai pagar R$ 2.124,15 por todos os 39 módulos da grade curricular do bacharel livre em teologia. Então, não esqueça, o cupom é a palavra PRIMEIRA, e você adquirindo o bacharel livre completo, você vai conseguir esse abençoado desconto. É 15% de desconto que já está sendo dado, além de R$ 700 para aqueles que fazem a opção direta de comprar o bacharel livre. 39 livros para você colocar lá na sua biblioteca e estar estudando. Um por mês ou 3 livros a cada mês e aí concluindo num tempo menor. Essa é a nossa proposta. Vocês têm até às 23h59 para fazer a compra utilizando esse cupom PRIMEIRA e ter todo esse desconto para o bacharel livre. A aquisição do curso completo, 39 módulos do curso. Então, essas duas propostas estão aí, obviamente. E se você estiver no nosso site, olha só, se você estiver aqui na nossa plataforma, você consegue ter acesso aos módulos, né, do curso online, tanto para você adquirir módulos à parte, quanto para adquirir tudo de uma vez. Só que daí, quando você compra os cursos fechados, né, todos eles de uma única vez, o desconto é bastante satisfatório. Eu vou apresentar aqui para os irmãos, só para que vocês vejam. Ó, na aba de curso de teologia, você pode ver aqui, ó, níveis completos, aí ver níveis.
O curso básico são 17 livros. Ó, 17 livros, dá R$ 1.299. Para você comprar todos os módulos do curso básico de uma vez, o valor fica por R$ 1.099. Depois que você já fez curso básico, você pode comprar o médio. São 10 módulos de 829 por 699. Depois que você faz médio, você também pode fazer o avançado. O curso avançado completo de R$ 1.099 fica por 899. Então você pode fazer a compra também dos níveis completos de cada um dos cursos de teologia que a gente disponibiliza. Além, é claro, de poder comprar módulos avulsos. Os módulos avulsos estão aqui. Começa pelos módulos do curso básico, está aqui, ó, os módulos do curso básico. Aí tem Família Cristã, Teologia Sistemática 1, os Evangelhos e Atos, todos os módulos do curso básico até Geografia e História. Aí depois, na sequência, já vem os módulos do médio. Você pode selecionar qualquer um desses aqui e adquirir em separado. Então, fica fácil. A plataforma veio para agilizar, não é, para os alunos. Você adquire os livros, adquire os livros vão pelo correio para o seu endereço e no momento que você faz o pagamento, já está liberado o acesso às aulas para você já começar a assistir às aulas. A partir da sua compra, com 21 dias, a plataforma já libera para você fazer a prova da matéria que você vai estar cursando. Então, é bênção. Com certeza, vai potencializar o aprendizado, vai dinamizar o aprendizado e nós aqui no CETADB fazendo sempre o melhor para potencializar o seu aprendizado e facilitar, obviamente, e nesse caso aqui, dando benefícios. Não esqueça, o cupom é PRIMEIRA. Até as 23h59 de hoje, os irmãos que adquirirem o curso de bacharel livre em teologia terão esse grande desconto. Deixa eu colocar aqui na tela para ficar bem fácil para os irmãos. Olha só. O valor inicial de R$ 3.199, se você usar o cupom PRIMEIRA, vem para R$ 2.124,15. Então fica fácil. Pastor Ciro, a palavra está contigo. Muito bom. Os irmãos, então, que adquirirem que fizerem o curso de perguntas escatológicas, vão receber esse material aqui, tá vendo? Esse livro aí, com certeza. Um livro... Recebe pelo correio o livro prontinho para poder estar acompanhando as aulas que serão ministradas pelo pastor Ciro Sanches Zimborski. 264 páginas, num tamanho bom, tá vendo? É isso aí. Pastor Hertos, um prazer, viu? Participar dessa aula 240. Quem chegou aí foi o nosso amigo Diomar. O Diomar está dando as dicas aqui. O Gustavo está me lembrando assim, ó. Você que já é aluno do CETADB, em algum momento você estudou alguma matéria e o seu curso foi interrompido, você parou por alguma situação e agora você quer retomar o seu curso, então você faz o quê? Acessa a plataforma, porque na plataforma, deixa eu colocar aqui para você, quando você fizer a rolagem da tela, vou fazer aqui, ó, faz a rolagem, você vai ter assim, ó, conversar no WhatsApp. Você clica aqui e aí vai ser direcionado para um dos nossos atendentes que vai levantar o seu histórico, o que você já estudou, e vai conseguir fazer a migração do seu curso para a plataforma. E aí você vai poder dar prosseguimento tendo validado aquilo que você já estudou, entendeu? Sem precisar pagar novamente por matérias que você anteriormente já havia feito. Então, mais uma oportunidade aí de bênção, né? Maravilha. Pois bem, pastor, olha, uma satisfação grande. Quarta-feira que vem, não é? Quarta-feira que vem, hoje eu estou com o calendário no cantinho ali, eu vou conseguir, dia 27, né? Dia 27 de agosto, nós vamos ter a nossa próxima aula e quarta-feira que vem será o prazo, não é? O prazo último para os irmãos que vão estar se inscrevendo para o curso de escatologia, tá joia? Vai se inscrever para o curso de escatologia. Por que quarta-feira vai ser o prazo último? Porque na quinta-feira eu vou estar indo daqui para Silva Jardim de carro. Eu vou estar com o pastor Moisés Cecílio lá, vai ser aniversário dele, né? Nós vamos estar juntos. E aí eu não volto para o Paraná, eu já vou ficar por lá. Porque daí é pensão completa, né? Café, almoço, janta, churrasco, aleluia, ô glória. Ali o senhor se sente em casa, né? Mas, rapaz, o Moisés é um irmão da gente, né? É um irmão da gente. É isso aí. Ali o senhor está em casa. Com certeza. Podia Mas é até isso. Abrir uma filial do CETADB ali. Pronto. Mas é isso aí. Nós vamos ajeitar.
e de estarmos junto com os irmãos, e como eu vou precisar já levar os livros, não é? Nessa ida, então eu vou precisar que os irmãos façam as inscrições até o dia 27. Maravilha! Pois é isso, meu pastor. Deus abençoe. Muito obrigado por mais esta participação valorosa. Estamos juntos. Qualquer dúvida, nos chame. Amém. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe a cada um pela participação aqui conosco, em nome de Jesus. O Senhor é bom, Ele está conosco para nos ajudar em tudo e a glória deve ser tributada a Ele. A paz do Senhor. Amém.